Ai, ai, deixa eu ver. Oi, sou o professor Rogério. Bem, gente, então, hoje, nós vamos dar continuidade aqui aos estudos, que nós iniciamos há 2 semanas atrás sobre a sociedade egípcia e como a sociedade egípcia ela colaborou, de uma forma significativa para a formação, da sociedade ocidental. Bem, então, eu acredito que não seja novidade para ninguém. Eu já falei isso em vários momentos, né? Quem já teve aula comigo sabe muito bem que eu sempre coloco isso como um ponto, de discussão dentro de sala de aula. Bem, um dos pontos mais importantes é a questão da representatividade. Bem, então, quando nós começamos a falar sobre Egito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os filmes hollywoodianos, as produções de novelas, minisséries, entre outras coisas, que a Europa e a América sempre fizeram, sobre os egípcios. E também tem um ponto essencial aí que nós nunca podemos deixar de lado, que é a questão de quem contou a história dos egípcios. Então, no caso, quem contou a história dos egípcios foram os europeus. Então, os europeus, principalmente ali pelos gregos, né? Tanto é que eu já citei isso nos vídeos anteriores, mas um dos primeiros historiadores, assim, um dos principais historiadores, um dos principais pensadores gregos, que teve início ao processo histórico moderno, que é o Heródoto, ele vai colocar para nós que o Egito ele é a dádiva do Nilo. Então, se eu coloco que o Egito é a dádiva do Nilo, então nós entendemos que a sociedade egípcia ela só foi possível por conta desse rio. E também um ponto muito importante de nós estarmos frisando aqui. Se nós estamos falando de África, bem, então, e ainda mais a região ali do Egito, que é uma região de passagem, de passagem entre o Oriente Médio, a África Ocidental, a África Ocidental. Isso vai fazer com que aquela região não existisse povos únicos. Bem, então, como nós já vimos ali, então, o Egito, durante todo o seu período histórico, ele foi dominado por outras civilizações, e essas outras civilizações elas foram dando marcas significativas à sociedade egípcia. No caso dos assírios, a chegada do cavalo, da roda, entre outras questões, que vai fazer com que os egípcios transformassem a sua forma de ver o mundo. E um povo que quase não é citado nos filmes, nos documentários, que é muito pouco, falado aí na história do Egito, é a questão da Núbia, ou que nós podemos chamar de Reino Kush. Então, o ano passado eu já tinha gravado um videozinho falando sobre o Reino Kush, e esse ano eu resolvi, regravá-lo, principalmente por uma questão, mais de aprofundamento mesmo, Então, sempre levando em consideração que sempre tem coisas novas para serem ditas, Principalmente relacionado ao Egito, Então, o Egito, como a Grécia, como Roma, então é uma região onde, nós podemos encontrar, vestígios novos a todo momento. Então, quando uma pessoa ela vai escavar um poço, ela vai realizar as fundações de sua casa, é muito comum que você encontre ou que você tropece, sobre, um sítio arqueológico. E isso também isso é possível no Egito, E com isso vão surgindo novas fontes que até o ano passado eu não tinha, e esse ano, me possibilitou que eu faça uma releitura sobre aquilo que eu falei para vocês lá na aula do ano passado, por conta dos alunos que estão começando agora, comigo no sexto ano e no primeiro ano. Eles vão ouvir falar muito do Egito, e aqueles que já tiveram, esse conteúdo comigo, é sempre bom estar relembrando isso. Eu já falei para vocês em alguns momentos que a história ela é uma disciplina, que ela pode ser revista a todo momento. Então não há a história ela é uma ciência e é uma das ciências mais exatas, que o homem consegue produzir. Então o ser humano ele é fruto da história. Então, e quando nós falamos em Reino Kush, nós podemos dizer que muitas coisas que foram, produzidas ali na região da Núbia atual é, um, é uma questão mais voltada para a criação da cultura egípcia de uma forma em geral, que nós vamos, citar dentro desse vídeo aqui que eu estou
né, preparando aqui para vocês. Bem, então, só para a gente saber do que nós estamos falando. Então, quando nós falamos de Reino Kush, então o percurso do Rio Nilo ele também abrigou outras sociedades, a não ser a sociedade egípcia tradicional, como nós conhecemos nos filmes, né, em todas as produções, né, que nós temos hoje no mundo ocidental, mas que também, né, destacou, além dos egípcios, o Reino Kush. Né, também, né, eles eram denominados de Núbia. Então, o reino Kush, ele ocupou a região sul do atual Egito e do Sudão. Então, ganhando uma grande fama por suas minas de ouro, ganhando o nome de Núbia pelos árabes devido à abundância deste metal precioso em seus domínios. Bem, então, como nós já falamos ali na Mesopotâmia, né, que o nome foi dado, né, pelos gregos, né, então Meso, né, meio, e Potamos, quer dizer rios. Então, do outro lado, né, quem deu o nome de Núbia à região ali do reino Kush foram os árabes, né? Foram os muçulmanos, né? Por conta que os muçulmanos, eles comercializavam, eles realizavam troca de ouro, né? Com alguns produtos que o reino Kush necessitava ali para a evolução da sua sociedade, sempre levando em consideração alguns pontos essenciais, que nem todo povo na história humana ela produz tudo aquilo que ela realmente precisa, mas, né, sempre levando esse mas em consideração, mas sim necessitando de produtos, né, que podem ser adquiridos ou por tratados de amizade, políticos, diplomáticos, entre outras coisas, ou pela guerra, né? No caso aí, né, o Reino Núbio ele era muito forte e nesse caso os muçulmanos não tiveram, né, como dominá-los. Mas, né, por outro ponto, o Reino Kush vai dominar o Egito, que nós vamos falar a partir de agora. Bem, então, a sociedade Kush ainda é considerada um dos maiores mistérios do Nilo, né? Então, devido à pouca exploração por parte dos arqueólogos, além de suas construções foram vandalizadas pelos europeus em busca por riquezas e suas escritas, né, meroíticas, né, não ter ainda ter sido atualizadas, né, ou decifradas de uma forma mais forte, então dificultando os estudos de sua cultura. E há pouco, né, então o pouco que temos é a relação de aliança com os egípcios. Bem, então, diferentemente dos egípcios, né, não houve uma pedra de Roseta, né? Então, o que nós estávamos falando lá no vídeo passado, que os egípcios, né, por conta do Napoleão Bonaparte, que dominou a região do Egito no século XIX, onde ele, como era um fascinado pela cultura egípcia, ele, né, por um acaso do destino, né, ele tropeçou, né? Então, os seus arqueólogos, né, eles tropeçaram sobre a pedra de Roseta, que era nada mais, nada menos do que um tratado comercial entre, né, gregos e egípcios. Então, isso facilita a tradução desses textos. Diferentemente, né, dos egípcios, né, os cuxes, né, os núbios, eles ainda, assim, nós ainda não encontramos nenhum relato desse tipo, ou uma pedra que tenha dupla, né, linguagem, ou o árabe com, né, no caso do merióticas, então nós não temos esse tipo de sorte, nós não tivemos essa sorte até os dias de hoje. E isso, de uma certa forma ou de outra, dificulta os estudos. E ainda mais um ponto que nós devemos levar em consideração. Os europeus, no caso, os italianos, no início do século XX, final do século XIX, quando eles dominaram a região ali da Etiópia, que nós vamos ver lá com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles buscavam, né, saquear os tesouros, né, que eles acreditavam estar escondidos dentro dessa pirâmide. O porquê? Porque é uma questão muito importante, porque quando os faraós egípcios eles morriam, eles levavam junto com ele para o túmulo todas as suas riquezas. Fato, né, que até hoje então, né, não houve comprovação sobre os faraós cuxis. E isso é um problema, né, porque muitas das construções, né, cuxis foram destruídas, foram vandalizadas, né, pelos europeus, né, por conta de conseguir poucas peças de ouro, né, que eles tanto desejavam. Esse é um ponto também que nós sempre devemos levar em consideração, até onde a ganância, né, do ser humano ela é capaz, né, para destruir, né, legados históricos e culturas de povos, né, que poderiam ser muito mais
como eu posso usar uma palavra não tão agressiva, que esses povos poderiam ser muito menos predadores, né, de cultura, né, sempre levando em consideração que não é só porque eu não entendo aquilo que aquele povo construiu ou que aquele povo faz, que é uma cultura, né, uma cultura banal, mas sim são culturas diferentes. Isso é um ponto, né, essencial para nós compreendermos, né, a história do mundo e o porquê, né, que muitas dessas civilizações foram perdidas por decorrer da história. Bem, então, nós vamos falar da formação e o fortalecimento do Reino Kush. Bem, então, em tempos remotos, a região do Reino Kush era um ponto de passagem entre os povos do Mediterrâneo e da África Central. Por volta do ano 2000 a.C., as tribos se formaram entre conflitos no controle das terras, unificando sobre uma cidade. Bem, então, como, né, sempre também é um ponto essencial, sempre a grama do vizinho é mais verde. Então, o que isso significa? Que sempre, né, nós desejamos expandir os nossos domínios e muitas vezes nós cobiçamos o que seja dos outros. Então, nesse caso, então, há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, a região ali que vai se formar como o Reino de Kush era uma região de transição, né, de passagem entre o Oriente Médio, né, também a África Central e o Mar Mediterrâneo. E isso fazia com que aquela região fosse muito rica, muito expressiva para o seu contexto. Bem, então, a história do Reino Kush é ligada ao Egito, né, como nós já começamos a falar desde lá da introdução, então, sendo por período de guerra ou por alianças. Então, essa afirmação pode ser comprovada por descobertas arqueológicas, onde peças de madeira, marfim e outros materiais foram encontrados em ambas as sociedades. Então, observando esses mercadorias, nós podemos pensar o seguinte, nós podemos concluir isso, que havia uma grande quantidade, uma movimentação comercial muito grande entre esses dois povos. Principalmente a troca de produtos que um necessitava do outro, e principalmente alianças, né, contra povos estrangeiros, povos inimigos. Então, e entre 1580 a.C. até 1530, aproximadamente, né, que nós devemos levar, né, esse ponto essencial, então o Egito havia conquistado o reino Kush, onde o faraó impôs a presença do vice-rei de origem cuxita, povo aliado, obrigando o povo a pagar tributos e oferecer homens para compor o exército do seu dominante. Bem, então, outro ponto também muito importante para nós compreendermos, né, como é que essas civilizações elas se relacionavam. Então, no caso, o Egito dominou o reino Kush por mais ou menos 50 anos, né? E esse povo dominado ele foi obrigado, né? Ele tinha como obrigação fornecer homens para o exército. E com isso, né, os cuxitas começam, né, a ter uma certa influência no Egito também, levando em consideração, né, que você não apaga a cultura de um povo, você pode, né, transformar a língua, transformar aquele indivíduo, mas apagar totalmente a cultura dele é quase impossível. Bem, então, por volta de 1000 anos antes de Cristo, o povo Cuxi se libertou do Egito, mas a relação entre os povos, né, continuou, né, de uma forma ou pela aliança, né, por conta que eles expulsaram o povo assírio, né, quando os assírios dominaram o Egito. Os cuxitas foram os povos que colaboraram, né, de uma forma bem incisiva, bem presente para a expulsão dos assírios, né, no caso que expandiu seus domínios por todo o Crescente Fértil. Né? Então, os assírios eles dominaram toda a região do Crescente Fértil. E com isso, o reino Kush ele foi essencial para a expulsão dos assírios. Então, com o auxílio do rei Núbio Pie, né, então aproveita o enfraquecimento dos faraós e no início da 25ª dinastia, entre 750 a 660, né, antes de Cristo, o período, né, intitulado a Era dos Faraós Negros, com a marca o uso da coroa com as duas serpentes, simbolizando a união dos dois reinos. Então, essa é a coroa, né, que, né, simboliza essa união. Então, nesse caso, o Egito, que se aliou, né, que aproveitou a força dos cuxitas para expulsar os assírios, ele vai firmar uma aliança profunda com, né, os faraós negros. E isso é um ponto muito importante também para nós entendermos ou buscar compreender como é que os cuxitas, né, se tornaram assim, a elite política do Egito
por mais, né, por mais de um século, né, que nós vamos, né, falar um pouquinho aqui. Bem, então, no caso, os faraós negros ou cuxitas. Então, pode ser, né, pode ser que você, né, veja a expressão faraós negros para se referir aos faraós cuxitas em várias situações. Porém, essa expressão é considerada por muitos como equivocada, pois além do termo negro ter sido criado pelos europeus no século XV, então para designar os povos africanos em geral, nem mesmo os egípcios viviam, né, nessa diferença entre os núbios, né? Então, outros povos africanos. Em geral, os povos da África possuíam pigmentação que dava à pele tonalidade escura, tanto para os egípcios, né, em sua língua usada a expressão, né, KNT, que significava negro, né, para se identificar. Bem, então um ponto bem importante que é algo que, né, vai marcar esse período da história. É que é o seguinte, então, o europeu, quando ele chega mais ou menos por volta do século XIV, século XV, né, ali na África, quando ele começa a interagir com os africanos, eles precisavam, de uma certa forma, criar uma denominação àquele novo povo que ele estava se relacionando. Então, com isso, por volta do século XV, começa a se classificar os povos que viviam na África como povos negros. E isso vai fazer com que, né, criasse uma visão de preconceito, de hierarquia social, hierarquia étnica, que nós já estamos cansados, né, de debater. Bem, então, quando nós falamos em pigmentação, então é um ponto essencial também de nós, né, sempre levar isso, né, para um debate mais científico. Bem, então, o que é a pigmentação? Então, no caso, aqueles povos que viviam mais próximo da linha do Equador, eles recebiam uma incidência, né, uma quantidade muito grande de raios solares. Então, com isso, a evolução das espécies fez com que, né, a pele dessas pessoas tivesse melanina. Então, a melanina é uma possibilidade dessa pessoa filtrar, né, o raio solar e assim não absorvendo uma quantidade muito grande, né, desses raios solares. Então, não há uma classificação. O que existe são características diferentes. Mas, né, os europeus, como uma forma de trabalhar uma suposta superioridade, né, entre esses grupos, né, então o europeu cria esse termo chamado negro. Mas, na verdade, né, os próprios africanos não tinham essa forma assim, de se relacionar. Levando em consideração que o Egito, como uma região de passagem também, né, no caso, depois, né, da queda do Egito, né, no caso, o Egito, né, vai ter uma miscigenação muito grande. Então, tanto é que depois, né, da grande jihad, né, de Maomé, né, então quando Maomé morre, né, que ocorre uma jihad, né, a Guerra Santa dos muçulmanos, tanto é que o norte da África ela é quase toda predominantemente islâmica. Então, isso faz com que, né, os egípcios eles tinham essa miscigenação. Então, não tem como dizer que eles eram um grupo étnico único, mas sim vários grupos étnicos. Então, também isso é um ponto importante de nós fazermos essa crítica, né, sempre levando em consideração o porquê que colocam para nós esse tipo de divisão entre grupos e etnias dentro do processo histórico. Bem, então nós vamos falar um pouquinho aqui da cidade, uma das cidades mais importantes do Egito, do Kush, que era Nepata. Bem, então esse novo reino, né, com a sede em Nepata, foi unificado em Alara no período 780 a 755 a.C. Então Alara era visto, né, pelos seus sucessores como o fundador do reino Kush. Então o reino cresceu em influência e veio dominar a região meridional egípcia de Elefantina, né, e até mesmo a cidade de Tebas. Então, o reinado, né, de Cachita, então sucessor de Alara, e que logrou, logo no século VIII a.C., né, as forças de Shepeneput I, então meia-irmã de Taquelates III, esposa do deus Amon. Então, ao adotar o Amerinides, né, primeiro, filha do soberano Cuxita, né, como sucessora, com isso Tebas passou ao controle de fato do reino de Napata. Né? Então, seu poder chegou ao auge em Pie,
né, sucessor de Cachita, né, que conquistou todo o Egito e fundou a 25ª dinastia. Bem, então, né, nós temos essa dominação desse faraó, desse rei tão importante. Bem, então, quando os assírios invadiram o Egito em 671 a.C., os Cuxes tornaram-se mais uma vez o Estado independente. Então, o último rei Cuxita, né, a tentar retomar o controle do Egito foi Tantamani, né, que foi definitivamente derrotado pelos assírios, né, em 664 a.C. Então, subsequentemente, né, o poder cuxita sobre o território egípcio declinou e extinguiu-se em 656 a.C., quando o Psamético I, fundador da 26ª dinastia, reunificou o Egito. Em 591 a.C., os egípcios invadiram Cuxi, né, possivelmente, porque estava governado por Aspelta, né, então preparavam-se para atacar o Egito e saquearam e incendiaram a cidade de Napata. Então, no caso, né, houve, né, dentro do primeiro milênio antes de Cristo, todo esse confronto entre egípcios e essa dominação, perda, domínio entre esses dois grupos. E isso vai forjar uma relação muito conflituosa entre os dois. Bem, então nós também temos a cidade de Meroé. Então, diversos registros arqueológicos mostram que os sucessores de Aspelta transferiram-se a capital para Maroé, né, mais ao sul de Napata. Na data exata da mudança não é conhecida, embora alguns historiadores acreditem que o fato ocorreu durante o reino de Aspelta, né, como a reação da invasão da Egípcia à Baixa Núbia. Então, outros estudiosos pensam que a transferência deveu-se à atração do ferro, já que Meroé, né, ao contrário de Napata, possuía uma vasta floresta que serviam de combustível para os altos fornos, né, e a chegada de mercadores gregos na área também sinalizou o fim da dependência cuxita do comércio ao longo do rio Nilo. Então, pois agora poderiam exportar seus produtos via Mar Vermelho e as colônias mercantis gregas ali localizadas. Bem, então, a relação com os gregos começam também, de uma certa forma ou de outra, distanciar os cuxitas, né, do interesse, né, ali na região onde estava o reino egípcios. E isso vai criar um certo isolamento entre esses dois povos, possibilitando o seu desenvolvimento mais independente do Egito. Bem, então uma teoria alternativa afirma que havia, na verdade, dois estados separados, né, mas estreitamente interligados. Um era Napata e o outro era Meroé. Né? Então, com o tempo, o último teria, né, eclipsado primeiro. Não se encontrou até o momento assim, uma residência real ao norte de Maroé. E é possível que Napata fosse apenas o centro religioso, mas esse permaneceu uma cidade importante, onde os reis eram coroados e sepultados, mesmo que houvesse residido em Meroé. Bem, então, como nós, né, já estudamos em outros momentos no Egito, então os egípcios eles tinham como uma marca muito importante era a sua necrópolis, então as suas cidades, né, funerárias, né, então a cidade de Mênfis, entre outras cidades, né, que elas serviam como último repouso dos grandes faraós. Então, os cuxitas, como eles tiveram sua cultura muito influenciada para os egípcios, na verdade, a gente não tem uma conclusão muito correta. Quem influenciou quem? Se foram os cuxitas que influenciaram o Egito ou o Egito que influenciou os coxitas. Como aquela velha como aquele velho comercial da década de 80, né? Tostine vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Bem, então, nesse sentido, nós não temos uma certeza absoluta de qual sociedade influenciou qual. Mas, né, sempre esse mas é sempre bem ressaltado, né? Mas nós sabemos que essas culturas eram muito próximas entre as suas divindades e as suas relações comerciais e militares. Bem, então, né, dando continuidade, então, há cerca de 300 anos antes de Cristo, os soberanos cuxitas começaram a ser sepultados em Meroé. Alguns entendem que esse fato indicaria uma ruptura com os sacerdotes de Napata. Então, o Diodoro Sículo
né? Então, relata a história de um soberano meriótico chamado Ergamenes, né? Então, contemporâneo de Ptolomeu II, que recebera a ordem do, né, assim, ele receberá a ordem de suicidar-se, mas teria rompido as tradições e ao revés, ordenado a execução dos sacerdotes. Então, uma explicação mais simples é que a capital sempre foi Meroé. Bem, então, no caso, né, nós temos esses relatos, né, de um dos reis, né, do período, né, do Império Helenístico, né, que foi o Ptolomeu II, que foi, nesse caso, um dos reis, né, que governou o Egito durante o período da Cleópatra. Então, nesse caso, né, tem alguns historiadores que dizem, né, que ele foi um dos, né, que eclodiram uma guerra civil dentro do Egito, onde a Cleópatra, junto com Marco Antônio, conseguiu derrotá-lo, né, e com isso tomar o trono do Egito. Bem, então, por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque nós não sabemos se eram duas cidades-estados, né? Sempre levando em consideração, cidades-estados são cidades autônomas, né? São cidades independentes, mas o que faz com que elas tenham algumas particularidades em comum são a sua cultura. No caso, a sua religião, a sua língua, o comércio, entre outros elementos muito importantes. Mas, né, em algum momento, essas duas cidades quando elas se desconectam, elas se tornam inimigas ou rivais. Ninguém sabe exatamente se Napata caiu sozinho ou se Meroé, né, ela já era capital, mas a Nepata nada mais era do que uma cidade, uma necrópole, né, como a gente já colocou aqui. Bem, então, em algum momento, os Kushis deixou de usar os hieroglifos egípcios e desenvolveu uma nova escrita chamada de meriótica. Então, para representar a língua meriótica, que ainda não foi completamente decifrada, então, em 23 a.C., o governador romano do Egito, o Petrônio, né, invadiu a Núbia e, em reação a um ataque núbio contra o sul da província, né, e saqueou Napata em 22, né, antes de Cristo. Então, no caso, né, muitas coisas, né, foram destruídas durante esses conflitos com egípcios, com romanos e assim, né, sucessivamente, até os períodos atuais. Bem, então, a economia. Então, inicialmente o povo Kushi era nômade, assim seguia o estilo de vida de caçadores e coletores. Mas em algum momento, como nós já discutimos lá no surgimento da agricultura, né? Então, a agricultura ela foi introduzida com a imposição do vice-rei Kushita, né? Então, cultivando os mais diversos tipos de cereais, como o trigo, a cevada, o sorgo, ricos em proteínas e carboidratos, tornando-se a base da alimentação daquela população. Então, né, então, a base da alimentação deles era o trigo, né, cereais, mas o sorgo era o seu principal cereal. Né? Tanto é que até os dias de hoje eles produzem um tipo de uma panqueca bem fina com esse tipo de cereal. E isso vai fazer com que, né, vai fazer com que ali na região, né, eles tivessem pelo menos a autossuficiência de alimentos. Mas, né, então, a região ela era rica em ferro, então propiciando o poder de seus governantes, possibilitando o contato comercial com gregos e romanos. Então, né, a mineração passa a ser também uma fonte essencial, né, econômica, né, para o comércio entre povos estrangeiros. Então, os Kushis também tinham habilidade com a cerâmica, a tecelagem, sendo que estes decorados com diversos elementos do seu cotidiano. Bem, então, como funcionava, né, nas sociedades antigas? Eles usavam as cerâmicas, né, então os potes, né, de cerâmica cozido, né, em fornos, né, para assim, né, para o armazenamento de cereais e também para ritos religiosos. Então, é uma fonte essencial, né, para nós entendermos qualquer sociedade antiga são as cerâmicas, né, por conta desses relatos. E assim entendendo como é que aquele povo ele vivia em seu contexto. Bem, então, na política. Então, diferentemente dos faraós egípcios, que a sucessão era hereditária, os reis Kushis eram escolhidos entre líderes das comunidades e a escolha era feita por sinais dos deuses, né, do deus Amon, né, em seu templo. Assim, um predestinado era coroado.
Então, o rei não governava absoluto, este era guiado por funcionários públicos e os escribas mor, que auxiliavam a administração dos recursos, além de um conselho militar. Bem, então, diferentemente dos faraós, que era um rei, era um deus, né, representado, encarnado, né, no mundo, os reis cuxitas, eles tinham um conselho, e isso fazia com que, né, a sua governança fosse mais produtiva. Isso é um ponto também diferente entre esses dois grupos, né? Então, no caso, se há um conselho, teoricamente, né, já tem um sucessor sendo preparado antes da morte do rei, né? Então, isso é um ponto de vantagem, como o que aconteceu com Akenaton, né? Então, quando o Akenaton ele é morto, né, pelos faraós durante a revolução, né, monoteísta, isso vai fazer com que seu filho, ainda muito jovem, chegasse ao trono. E isso é um problema considerável. Bem, então nós vamos falar um pouquinho aqui também aqui dos militares. Então, os militares eram né, extremamente valorizados, né, devido à proximidade com o Egito e às constantes tentativas de conquistas. Então, como a região ela era, como vamos dizer, uma região muito cobiçada por povos estrangeiros, então os militares eles ganham uma grande participação e eles tinham, né, uma posição de destaque dentro dessa sociedade, principalmente, né, por conta da sua importância, né, em conter essas invasões. Bem, então as mulheres tinham grande importância na sociedade, as chamadas, né, candances, né, então sendo educadas na política e na estratégia militar. Algumas delas chegaram a governar a Núbia, né? Então as mais conhecidas foi, né, a Amanirenas, né, que liderou o exército contra as tentativas de invasão do Otávio Augusto, famoso general romano. Então, os romanos tentaram invadir a Núbia, mas quem vai conter essa invasão será, né, uma rainha. No caso, né, Amareninas. Né? Então, ela vai ser essa rainha que vai ter essa importância histórica, né, dentro desse reino tão importante para a África. Bem, então a religião. Então a religião, a religião Kushi, ela era muito similar à religião egípcia. Então diferenciando né, no caso o deus Apedamak, né, no caso o deus com cabeça de leão, representava a guerra, era o protetor do exército, e Sobomeker, então de origem dos guerreiros. Então alguns animais eram cultuados como divindades, como o carneiro, o leão, o crocodilo e o gato. Muitos deles eram mumificados e apresentados como mensageiros dos deuses. Bem, então, o gato já era um animal sagrado desde o período do Egito também, né? Mas no caso né, o porquê que o gato ele é tão importante nessas sociedades mais antigas? Bem, é uma questão de higiene, né? Porque primeiro, quando nós cultivamos cereais e guardamos ele em algum lugar, é inevitável que haja o surgimento de roedores. E o gato, ele nada mais é do que um predador natural de roedores. Então, isso facilita, né, para o controle dessas pragas. Então, observando isso também, porque o gato, né, ele tem assim, os seres humanos sempre tiveram um fascínio muito importante pelos felinos, então acreditava-se, né, que esses animais, eles tinham uma porta aberta para o mundo dos mortos e trazendo informações de lá. Então, com isso, né, a religião cuxita, né, ela vai cultivar esses deuses, né, e principalmente também, né, por conta do seu exército, existia esse deus que não era contado no Pantaleão, né, no caso da mitologia egípcia, né, que no caso aqui, que é o Apedamak, né, que era o deus da guerra dos Cuxes, né, que não existia na religião egípcia. Bem, então, declínio do reino Kush. Então, o declínio dos Kushis é um assunto altamente controverso. Então, após o século II da era cristã, os túmulos reais começaram a se reduzir-se, né, em dimensões e esplendor, e a construção de grandes monumentos cessaram. Então, os sepultamentos reais em pirâmides cessaram, né, a partir de meados do século IV da era cristã, e segundo a teoria tradicional, os Kushis teriam sido destruídos, né, pela invasão do povo Axum, né, que viviam onde hoje é a Etiópia.
Então, por volta do ano 350 durante a Era Cristã. Entretanto, alguns pensam, né, que o relato Axumita, né, parece descrever a repressão a uma revolta em terras que hoje é a Etiópia, né, que era controlado pelos Cuxes. Então, ademais, refere-se apenas aos Nubas, né, um povo dos montes Nuba, no atual Sudão, sem mencionar os governantes de Meroé. Então, no caso, nós também temos esse ponto essencial aí, né, que nós não sabemos exatamente qual foi o motivo da extinção dessa sociedade. A única coisa que nós sabemos é que, em um determinado momento, as pirâmides, que eram os túmulos dos reis, deixam de serem construídas, e com isso, né, vai, né, surgindo outros povos dominando a região, né, que no caso poderiam ser os Axuros, né, que deram origem depois aos etíopes, né, a Etiópia, ou até mesmo os povos que vão dar início à formação do Reino do Sudão, né, que fica ali muito próximo ao Egito né, e ao Reino Kush, né, que depois, né, vai ser um ponto muito desejado pelos colonizadores europeus. Bem, então, o último rei, né, de Meroé foi chamado de Sete Lei, né, Li, né, pouco mais conhecido por, né, a seu respeito. Bem, então, por volta do século VI, os novos estados se haviam formado na área antes controlada por Meroé. Então, ao que parece, né, no caso, os nobáceos, né, então mencionados nas fontes romanas anteriores, o que alguns estudiosos associam aos nubas. Então, assim, evoluíram para formar um reino, né, da Nobacia, então o reino cristão africano da Baixa Núbia, e outros, né, assim, na região. Então, os outros dois estados na área, no caso de Macúria e Alodia, então eram similares ao Kush, né, mas começam a ter influência do cristianismo vindo da Etiópia. Então, falavam o núbio antigo e escreviam em uma versão de alfabeto copta. Então, a língua meriótica e sua escrita parecem ter desaparecido dentro desse contexto, né, como que acontece em qualquer uma outra sociedade. Então, quando uma região ela é dominada por um povo invasor, né, normalmente ocorre o processo de aculturação. E isso aconteceu com os núbios, e com isso a sua língua ela é deixada de ser usada, e com isso, né, vai ser substituída por uma outra língua. No caso, né, a língua, né, a língua de Cota, né, que isso é um ponto também muito importante. E para nós concluirmos aqui. Então, essa imagem é o que hoje restou, né, das pirâmides cuxitas, né? Então, ali, né, na região hoje, né, é uma rota de transporte, né, das caravanas do deserto até os dias de hoje, né, que é um ponto também, né, que nós devemos sempre ressaltar. Então, mesmo com as grandes riquezas culturais, né, a influência da construção dos egípcios, pouco sabemos sobre os cuxes, muito por conta das tentativas de apagar o seu legado por seus contemporâneos, além da manipulação assim, histórica, né, produzida pelos europeus. Então, atos de apequenar a sua cultura que não sejam europeias, pela ganância pelos seus exploradores. Bem, então, no caso, né, nós temos sempre que levar esse ponto, né, à risca. Então, os europeus, como uma forma de dizer que eles tinham direito, né, de colonizar e explorar aquela região, eles vão diminuir a importância desses povos. E isso vai levar à extinção de muitas culturas, né, muitas culturas que a gente nem chegou a conhecer, né, aqui mesmo na América também. Bem, então, é um ponto importante. Bem, então, em busca, né, de tesouros núbios, o italiano Giuseppe Fellini, né, então, explodiu com dinamite o topo de todas as pirâmides em 1834. O saqueador encontrou pouco ouro, mas destruiu muito legado histórico, né? Então, tornando-se mais difícil desvendar os mistérios do reino que sobreviveu aos egípcios, aos gregos e aos romanos. Mas, né, muitos se dizem, né, que a conversão ao cristianismo nos primeiros séculos, né, da era cristã, né, não vai poupar a sua cultura de ser extinta. Bem, gente, então, né, nesse ponto, era isso que eu tinha de passar para vocês. No próximo tema que nós vamos trabalhar aqui são os reinos, né, que viveram no deserto do Saara durante a história antiga.
né? Então nós vamos falar dos cartaginenses, dos berberes, dos achuns, né, que nós falamos durante, né, essa aula um pouquinho, nós vamos falar muito sobre esses povos e como é que é a relação entre eles, né, naquele contexto. Veja, então, acredito que tenha sido isso. Então, né, agradeço a vocês aqui porque esse vídeo ficou bem, né, bem extenso também, né, eu estou ficando, né, tô gravando vídeo muito extenso, mas não tem como ser diferente, né, afinal de contas são muitas informações e é um tema bem, né, bem relevante para nós compreendermos, né, a história humana, né, naquele contexto. Bem, então agradeço a todos, se vocês puderem deixar aqui o like, né, para nós continuarmos o nosso trabalho. Se você não é inscrito no canal, né, também já deixa aqui a sua inscrição, que é muito importante para nós, né, e, né, como já está se tornando o meu bordão, né, vamos continuar nossos estudos, né, e com isso, né, nos libertar das amarras da ignorância, né? Então vamos lá, né, é o que tem para hoje, né, então vamos, né, estudando e fazendo a nossa parte. Obrigado e até mais.